Bom, pessoal, nós estamos aqui iniciando mais um módulo do nosso curso aí, tá certo? Nós vamos trabalhar agora as questões de parasitologia. Então não perde de forma alguma, tá? Dá um clique aí no nosso canal, se você gostar realmente, se inscreve no canal, tem muita coisa legal aí. E nós vamos começar com a nossa primeira aula aqui de vírus. Então vamos lá, pessoal, nossa aula show, Biologia Show, começa agora. Valeu, galera! Simbora, Dalgai! Então vamos lá. Atenção, meu povo aí, João Pessoa, pessoal da Paraíba, pessoal aí do Nordeste do Brasil. Vamos em frente. Nós vamos falar sobre vírus, pessoal. Então, assim, o que é que significa essa palavra vírus? Os vírus, na verdade, nós temos aí, o significado é veneno. Então, o nome já está dizendo, esse bichinho aí que não é bichinho nada, né? Não é uma coisa muito legal, não, tá certo? Mas ele tem importância, sim, dentro da biotecnologia. Que é uma coisa que nós vamos discutir, a importância dos vírus aí para o desenvolvimento, tá certo, de vacinas gênicas e também terapia gênica. Mas é um outro capítulo que a gente vai conversar. Então vamos aqui iniciar a nossa discussão sobre vírus, tá? Começando a falar então desses camaradas aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo viral, tá certo? O metabolismo viral, então, nós podemos dizer o seguinte, essas criaturinhas aí, até então, até 2014, eles não eram considerados seres vivos. Então, quando chegou 2015, tá certo? A comunidade científica, sim, hoje adota os vírus como seres vivos. Então, não existe mais aquela polêmica. Vírus é ou não é ser vivo? Então, porque não tem metabolismo próprio, então não é ser vivo. Mas ele apresenta material genético, tá certo? Esse material genético é uma criatura que consegue perpetuar, então é ser vivo. Então, galera, acabou essa discussão. Os vírus são considerados seres vivos, sim. Lógico que eles vão utilizar toda a maquinária biológica, tá certo? Das células para sobreviver. Então, eles são realmente parasitas intracelulares, mas não são exclusivos. A gente vai conversar isso lá em bactérias, que existem alguns tipos de bactérias exóticas que também são parasitas intracelulares, obrigatórios. Mas aí o nosso foco aqui vai exatamente em relação aos vírus. Então, esses indivíduos aqui, eles vão utilizar a maquinária biológica da célula para produzir suas proteínas, ok? Então, assim, o material genético, a gente vai conversar, existe uma discussão, Evandro, eu estava estudando aí em alguns livros mais antigos aí, falava do citomegalovírus, né? Que esse vírus aí ele tem DNA e RNA. Galera, isso aí é um ponto diferenciado, veja só. Ainda considera-se DNA ou RNA. Existem discussões, existem pesquisas referente a isso, mas para o teu concurso, tá certo? A não ser que ocorra algum embate até o meio do ano, mas por enquanto você ainda vai adotar vírus sendo DNA ou RNA com material genético, tá certo? Existem alguns termos importantes para a gente jogar dentro dos vírus que eles colocam muito nos textos, tá certo? Então, assim, esses termos que vocês vão precisar ficar assim, atentos, são termos que eles são recorrentes nas provas. Então, por exemplo, a própria palavra vírus, né? Nós falamos da palavra vírus, então, vírus é um organismo, tá? Então, vírus é o organismo, é o ser vivo. Nós temos vírion. Evandro, o que é um vírion? Na verdade, pessoal, vírion, nós temos o seguinte, é um estágio, né, de vida do vírus que ele está fora da célula, ele está meio que em latência, ele não está na sua ação metabólica, não está promovendo um processo metabólico dentro da célula, está fora da célula. Então, assim, se eu de repente eu estou com uma gripe, eu estou com uma virose, certo? Eu espirro na tua cara, tá certo? Então, nós temos aí aproximadamente até 2 metros, uma possibilidade muito grande de você inalar os perigosos, essas gotículas de saliva, cheias de vírus. Esses vírus serão inalados por você. O que acontece? Você está com a virose? Não. O vírus está metabolizando? Ainda não. Então, esse vírus vai estar, obviamente, nas suas vias aéreas, está dentro do teu corpo, mas não está dentro de suas células. Então, está no estágio de vírion, tá? Então, cuidado com isso daí, ok? Nós temos também uma outra condição chamada de provírus. O que é o provírus? Nesse caso, o vírus já está dentro da célula e aí associado ao material genético da célula hospedeira. Então, por exemplo, quando é um bacteriófago, o material genético bacteriófago, no DNA, neste caso, ele está associado ao DNA da bactéria, então, prófago.
Se nós estamos falando, por exemplo, do HIV, nós temos o material genético do HIV associado ao material genético da célula hospedeira, principalmente CD4, então nós temos o pró-HIV. Então, provírus é quando o vírus ele está dentro da célula, já associado ao seu material genético aos material genético da bendita célula hospedeira. Então, nós falamos em provírus, tá? Então, cuidado nesses termos aí para você não confundir na hora do texto, ok? Muito bem. Existe uma outra situação também chamada de especificidade viral. Evandro, o que é essa especificidade viral? É o seguinte, presta atenção nisso aqui, galera. Então, assim, os vírus têm na sua composição, a gente vai conversar daqui a pouco, na sua composição, ele é formado de proteína, basicamente, e ácidos nucleicos, ok? Existem vírus que vão apresentar outras estruturas, mas, por enquanto, a gente vai falar disso aqui, proteínas e ácidos nucleicos, tá bom? Então, o que vai garantir um vírus, por exemplo, da hepatite atacar principalmente, tá certo, o fígado, vírus da gripe, né, resfriado, atacar principalmente vias respiratórias, o HIV, principalmente células do sistema imunológico, exatamente são as proteínas localizadas no capsídeo e ou no envelope que esse vírus, caso ele venha a ser envelopado. Então, isso é o que determina a especificidade. O que quer dizer isto? Por exemplo, um HIV, né, que tem assim, a atração pela proteína CD4, ele não vai atacar células cardíacas, porque essas células não vão apresentar esta proteína de atração. Tá? Então, esse vírus ele tem uma especificidade mediante células específicas. Exatamente isso. Tá? Por causa das suas proteínas. Então, existe um modelo chave fechadura de compatibilidade bioquímica, tá? Então, são pontos que nós precisamos ficar atentos aí nesta primeira aulazinha aí. Então, vamos em frente, ok? Vocês estão vendo aqui, é um exemplo aí na imagem, exatamente que nós temos essa especificidade. Você está vendo aí um vírus HIV, onde existe uma glicoproteína chamada GP120, que vai exatamente promover a atração no envelope, ou seja, aí no caso o envelope do vírus tem essa GP120, vai promover essa atração à célula hospedeira, no caso o macrófago, que é rica no caso em CD4. Então a GP120 é uma glicoproteína que tem atração pelo CD4 do macrófago, por isso aí existe esse engate que vocês estão vendo aí, exatamente o modelo chave fechadura, compatibilidade bioquímica, compatibilidade molecular, a especificidade viral, tá bom? Então fiquem atentos a essa condiçãozinha aí, beleza? Então vamos em frente. Características morfológicas, já adiantamos algumas coisas. Nós temos aqui um exemplo, tá, de bacteriófago, tá certo? Aí na tua esquerda tem um bacteriófago. Nós temos aqui os vírus não envelopados, tá certo? E existem os vírus envelopados. Então veja bem, um bacteriófago, veja só, na sua composição vai apresentar um capsídeo, tá? Tem o material genético, no caso o DNA, certo? Esse capsídeo formado por proteínas, comentado já agora há pouco. Existe aqui uma espiral, que está aí com uma bainha contrátil, tá? Ok? E existem as fibras proteicas de adesão à parede celular das bactérias, ok? Já no outro lado, nós temos os vírus que podem ser envelopados, aí aqueles que vão atacar os animais, tá certo? Detalhe importante, galera. No bacteriófago, na hora da contaminação, apenas o material genético do bacteriófago ele vai penetrar. A estrutura do capsídeo ficará fora da célula hospedeira, ok? Isso é uma coisa que nós vamos discutir um pouco mais na frente, mas fiquem atentos aí. Diferente nos vírus de animais, aonde nós temos o quê? O núcleo capsídeo. Aí você pergunta, Evandro, o que é o núcleo capsídeo? O núcleo capsídeo é o capsídeo mais o material genético, que pode ser DNA ou RNA. No caso da amostra que nós temos na imagem à direita, nós temos os vírus envelopados e os não envelopados. Então, acima, nós temos o adenovírus, ok? Então, existe um grupo de adenovírus que pode afetar as vias respiratórias, vias digestórias, tá certo? Esse vírus é um vírus não envelopado. Vocês estão vendo, existem as espículas. Essas espículas de proteínas é que determinam a atração, como nós vimos no slide anterior. E abaixo nós temos o vírus influenza A, que é responsável pela gripe. Esse é um vírus envelopado de RNA, tá certo? E esse vírus aqui, ele vai apresentar um envelope como o HIV. Então existem diferenças aí. Existem vírus envelopados que, obviamente, o envelope fica fora, tá certo? E o núcleo capsídeo ele vai entrar, e é uma condição
inteiramente, assim, completa mesmo para os vírus de animais que acontecem. O núcleo capsídeo ele penetra realmente totalmente, ok? Mas nos vírus envelopados existem alguns envelopes que ficam fora e existem envelopes que ficam agregados à membrana plasmática, como é o caso do HIV, tá certo? Mas o núcleo capsídeo ele vai penetrar completamente nos vírus de animais, ok? Então nós temos aqui uma determinação, são as características morfológicas tal, desses vírus, tá bom? Vamos lá. Esses benditos aqui, aí a gente começa a ver a questão da reprodução, ciclo reprodutivo, tá certo? Os vírus têm duas formas de reproduzir. Existe o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? Detalhe, quando você está com a virose, significa que você, obviamente, está com um quadro sintomático. Então, você está com o quê? Com o vírus já atuando metabolicamente, quer dizer que esse vírus entrou no ciclo lítico, começou a destruir suas células e você começou a desenvolver o quadro sintomático. Você está com a virose. O exemplo que eu falei agora há pouco do resfriado, da gripe, né, do resfriado. Se eu espirro na pessoa, a pessoa adquire aquele vírus, muito bem, não quer dizer que ela está com a virose já. Ela vai passar alguns dias para desenvolver a virose. Ou nem vai desenvolver, dependendo do seu sistema imunológico, obviamente. Então, o que acontece? Neste caso, quando a pessoa capta, ou seja, ela é contaminada, né, no caso, por este vírus, o que é que vai ocorrer? Esse vírus vai ter um tempo, ele pode começar a inserir seu material genético e ele não está com, no caso, a gripe ou o resfriado. Ou seja, não está com a virose, mas está com o vírus. Significa que está no ciclo lisogênico. Quer dizer que no ciclo lítico, o metabolismo celular ele é dominado pelo vírus e há destruição da célula. E no ciclo lisogênico você tem, no caso, o metabolismo celular, ele continua normal, só que o vírus está ali agregado ao material genético e toda vez que a célula for duplicando por mitose, no caso uma célula humana, obviamente, você vai ter sempre esse vírus agregado a esse material genético. Então vamos tentar entender esse ciclo aqui, como é que ele funciona. Vocês vão prestar atenção que no ciclo lítico, exatamente o que eu estava falando, existe a primeira condição, que é a acoplagem. Então, a gente está tomando aqui como exemplo, tá certo? O bacteriófago. O bacteriófago acopla a estrutura da parede celular da bactéria, promove a penetração do seu material genético, ele vai agregar esse material genético, ou seja, o profago, o provírus, vai aderir ao material genético da célula hospedeira. Então, ele vai seguir uma situação. Ciclo lítico. No ciclo lítico, ele começa a dominar, ou seja, metabolizar toda a estrutura viral, começa a comandar, a utilizar a maquinária biológica da célula para produzir todas as suas estruturas, e aí nós temos no final que a produção de partes dos vírus, no caso do vírus bacteriófago, e por fim uma montagem onde ocorre a lise, que é a quebra da célula. Do lado direito nós temos o ciclo lisogênico, que é o que acontece? Ocorre a união, porém essa união que o vírus fica ali agregado, o profago, e só que ele não vai destruir, a célula continua reproduzindo normalmente e cada nova célula ela vai apresentar o que? O material genético viral. Quando existem as condições ambientais ideais, o que é que ocorre? Esse material genético ele começa a desenvolver características enzimáticas, obviamente. Existe, não que ele vá produzir enzimas, pessoal, mas ele começa a utilizar, mediante condições de que da célula não ter uma defesa, esse material genético começa a produzir, ou seja, dominar o metabolismo da célula hospedeira e com isso dá-se início o processo, tá certo? De quê? De produção de proteínas virais, entrando no ciclo lítico, ou seja, sai do ciclo lisogênico e passando para o ciclo lítico. Se você prestar atenção, veja que tem essa passagem do ciclo lisogênico para o lítico. Esta passagem do ciclo lisogênico para o lítico nós chamamos de indução. Tá, galera? Então, nós temos aqui essa parte inicial de vírus. E lembre-se, existem muitas coisas importantes em relação aos vírus. E a gente vai conversando aí. Tem a parte de HIV, os tipos de viroses, né? Vamos falar sobre dengue, né? Mas isso nas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Essa primeira parte foi uma parte falando exatamente um pouquinho das características dos vírus, de uma forma geral, trabalhando a questão do ciclo reprodutivo, né, lítico, lisogênico, a questão estrutural, a especificidade viral, né? Nós vamos ver que, por exemplo, não se utiliza antibióticos para tratamento contra vírus. Por quê? Isso são cenas para os próximos capítulos. E aí nós vamos discutir exatamente isso no próximo vídeo. Não perca o vídeo número 2 de vírus. Galerinha, você que gostou, achou legal aqui as informações,
curte nosso canal, dá aquele like legal aí e deixa teu comentário, deixa tua pergunta, que com certeza eu irei responder, tá bom? Então vamos ficar por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo, galera. Se Deus quiser, fiquem com Deus todos aí. Até lá!